A paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida nesse dia, que o Espírito Santo de Deus conduza você em todas as suas decisões, que os seus passos sejam hoje guiados pelo Espírito de Deus, para que você possa fazer a vontade de Deus. Estamos aí nessa viagem missionária, caminhando com o Senhor Jesus pelo Evangelho escrito por Marcos. E a palavra que eu tenho para a tua vida hoje está no capítulo 6, a partir do versículo 6. Ainda voltando de um assunto, diz assim: e ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Versículo 7. Chamando os 12 para si, para junto de si, enviou os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E essas foram as suas instruções: não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não leve pão, não leve saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnicas extras. Túnica extra. Sempre que entrar numa casa, fique ali, até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Essa palavra, ela vem logo depois de Jesus ter ido para a sua cidade. O povo dali, com o coração muito duro, Jesus é impedido de fazer milagres na sua cidade e cura apenas algumas pessoas, mas coisas maiores Deus podia fazer, mas o coração endurecido daquele povo não permitiu. Porque um coração duro é como uma terra ruim. Você lança a semente, mas a semente não cresce, não tem força para crescer. Tudo parte do coração. Então, agora Jesus sai dali e vai percorrer os povoados pregando a palavra. Ou seja, aquele povo recusou, mas muitas outras pessoas queriam e precisavam. E Jesus chama os 12 para junto de si, e de dois em dois ele envia, dando a eles autoridade. Dando a eles autoridade sobre os espíritos imundos. Eu vou agora devagarinho, a gente vai lendo aqui a palavra de Deus. Olha que interessante, que Jesus chama os 12 para si e dá a eles algo que era necessário para eles lutarem no campo de batalha onde eles estavam indo. Jesus instrui eles, dá algumas orientações, mas antes disso Jesus lhes dá autoridade para lutar contra o inimigo. Quem é o nosso inimigo? Nosso inimigo é Satanás. Nosso inimigo é o diabo. Ele trama contra a vida do ser humano, tentando destruir, matar, tentando roubar. Ele trama e articula diariamente contra a vida do ser humano. Satanás não está parado.
Satanás não está aí de braços cruzados, ele estuda a vida do ser humano atentamente, calcula para ir no ponto certo e destruir. Não é brincadeira, nós precisamos entender de que lado nós estamos e contra quem estamos lutando, para que a gente não subestime ou menospreze o inimigo. Precisa conhecer o inimigo para poder lutar, e para isso precisa ter autoridade. E de onde vem essa autoridade? Essa autoridade vem de quem tem autoridade. A autoridade é dada por quem tem autoridade. Eu te dou autoridade para você fazer isso, isso e isso. Então alguém que dá autoridade é alguém que tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Por isso, as pessoas têm se perdido dentro da igreja, porque eles buscam um cargo, mas não buscam ter autoridade. Eles buscam aparecer, mas não buscam apresentar. Eles buscam ser vistos, mas não buscam servi-lo. E nisso, muitos pastores vivem de fachada. Muitas pessoas vivem... A esposa tem nojo do cara, porque ele na igreja fala de Deus, no meio dos irmãos fala de Deus para as pessoas, mas dentro de casa ele é um bagaço. A vida dele é destruída, ele não dá um testemunho de cristão em nada. Não falo isso só do homem não, falo da mulher também, que tem esposa que na frente do povo é ai amor, mas em casa chama de tudo quanto é nome. A autoridade se adquire através de uma vida verdadeira. Você sendo quem você é na frente das pessoas, sendo em casa. Você sendo em casa quem você é na frente das pessoas. Poucas pessoas andam na minha casa, poucas pessoas andam comigo. Eu não sou uma pessoa de ter muitos amigos. Eu sou uma pessoa que vivo eu e Jesus. A maior parte do meu tempo é com Ele. E durante todo o meu dia, Ele se faz presente na minha vida, mesmo quando eu me ausento da presença dEle durante o meu dia. Mas as pessoas que convivem e têm acesso à minha vida, vê muito defeito em mim. Vê eu fazer coisas que elas reprovam. Vê eu fazer coisas que elas jamais queriam perto delas ou nelas para fazer. Mas graças a Deus elas veem em mim o que eu realmente sou. Uma pessoa em construção, uma pessoa que está ali errando, mas com a consciência de que está errando e não querendo mais errar. Graças a Deus, a gente vai assim sendo verdadeiro, mesmo não sabendo falar, mesmo não sabendo corrigir, mesmo não sabendo demonstrar amor, mesmo com muitos defeitos, a gente consegue ali na imperfeição ser verdadeiro, porque Deus está em busca dos verdadeiros e não dos perfeitos. E as pessoas estão confundindo as coisas. E as pessoas estão buscando cargos, mas não buscam autoridade. Acha que expulsa demônio gritando. Demônio se expulsa com autoridade. E isso se adquire através da pessoa que nos dá autoridade. Quem é? Jesus. Então Jesus precisa habitar em nós para que nós tenhamos autoridade para lutar contra o mal. É muito fácil a gente aparentar para as pessoas, né? É muito fácil você, por trás de uma roupa, aparentar que você é alguma coisa, ou de uma posição. Mas a sua vida no mundo espiritual, ela está revelada, ela está aberta. No mundo espiritual nós somos conhecidos ou como filhos da luz ou como filhos das trevas. Não tem terceira opção.
Satanás conhece exatamente uma pessoa que se parece com ele. Satanás conhece Deus, Satanás viveu na presença de Deus. Satanás ainda vai até lá acusar o ser humano dia e noite. Ele sabe e conhece o caráter de Deus, sabe que Deus reprova o errado. Você tenha como base uma fofoca que ele fez lá no céu, e Deus mandou embora ele e mais aqueles que estavam junto com ele. Então, se Deus não poupou os anjos dele, que eram santos e viviam na presença dele, você imagina aí o ser humano, que ele já deu o escape, que ele já deu Jesus Cristo, que ele já deu o Espírito Santo para que a gente se desvie do mal, para que a gente faça a vontade dele. Se ele já deu a chance, você imagina aí, viu? Então é necessário que a gente vá ministrar a palavra de Deus, vá pregar a palavra de Deus, que a gente vá alcançar pessoas, que a gente viaje para lugares, que a gente visite pessoas, mas sem autoridade é em vão você ir. Porque quem convence o homem do pecado não sou eu, é aquele que habita em mim. É o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus deu autoridade para aqueles discípulos, Jesus estava dando uma porção dele para aqueles discípulos e dizendo: olha, vocês vão lá agora e vocês vão expulsar o mal, porque eu estou dando autoridade a vocês. Depois de quase, não sei relatar bem os anos, mas depois de uma convivência com Jesus, é que Jesus envia e dá recomendações. Algumas recomendações Jesus dá. Uma delas é que não levasse nada pelo caminho. A outra é que levasse o bordão. Não levasse nada por quê? Aí ele começa a dizer o nada. Ele diz: olha, não leve nada pelo caminho a não ser um bordão. Não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, calça, sandália, mas não levem túnica extra. Dá algumas instruções de coisas materiais que não deveriam ser levadas. Sabe o que Jesus está dizendo? Você deve evangelizar, sim. Você deve ir pregar a palavra de Deus, sim. Mas não troque isso por uma cesta básica, não troque isso por uma sopa, não troque isso por um sopão, não troque isso por um pedaço de pão, não troque isso por uma janta, não troque isso por um dinheiro, não troque isso por um par de sandália, não troque isso por uma camiseta. As pessoas estão invertendo as coisas, confundindo demais a palavra de Deus, interpreta de uma forma que quer a palavra de Deus. Porque quando Tiago disse: a fé sem obras é morta, aí ele deu um exemplo de um irmão que está passando necessidade. Se você chega lá e não ajuda aquele irmão, é como uma fé sem obra. Ele não disse que isso era a regra que tinha que ser seguida, não, que você tinha que fazer, não. É claro, nós devemos abençoar as pessoas de verdade, com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, mas esse não é o fundamento e nem é a mensagem de Deus. Porque a gente fala muito sobre milagre, a gente conta muito sobre cura, afinal nós somos milagres e Jesus já nos curou de tanta coisa. E não tem nada de errado você dizer que Jesus cura e que Jesus faz milagre, é claro que faz, mas esse não é o fundamento da mensagem de Deus. Jesus não desceu na terra para fazer milagre de jeito nenhum. Isso ele faz porque é virtude, poder que sai dele. Uma pessoa que tem fé e acredita nele, isso é, para Deus isso é normal. Mas não é o fundamento da mensagem. Jesus estava dizendo: olha, não se apega a estar dando dinheirinho, a estar dando uma ajudinha, a estar dando Vai no fundamento da mensagem, meu irmão. Prega a mensagem. E Jesus começa a dizer: olha, vocês vão, mas se não ouvirem vocês batam a poeira, a sandália com a poeira daquele lugar e deixa lá, nem a poeira traga. O que é que Jesus está ensinando? O mesmo Jesus que disse: ide e pregai o evangelho, agora está dizendo: se não ouvirem, deixa lá. Porque Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso,
Deus resiste àquela pessoa que não quer Ele. Ele resiste. A pessoa tem orgulho no coração, a pessoa tem soberba no coração, a pessoa não quer aprender com Ele, que é humilde, que é manso de coração, não quer. E essas pessoas Deus resiste. Então, se Deus resiste, por que é que Deus resiste e eu tenho que me aliar? Se Deus, que ama todo ser humano com amor puro, que envia o Filho dele para salvar a humanidade, se Deus, que é o próprio Pai, Criador de todas as coisas, resiste, porque eu tenho que achar que sou melhor do que Deus e tenho que amar a pessoa e conviver com a pessoa que não quer. Amar eu tenho que amar, mas conviver com ela eu não posso porque ela não quer. Não é porque eu não queira, é ela que não quer. Você vai lá e prega uma mensagem para quê? Você prega para que aquela pessoa entre para a sua família, para que aquela pessoa faça parte da família de Deus, para que aquela pessoa venha para o reino de Deus, para que ela seja alcançada, seja salva, seja livre, seja liberta, e ela não quer. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que deixar ela viver a vida dela da forma que ela quiser. No tempo que ela achar que precisa, ela vai buscar ajuda, e nessa hora eu e você vai estar lá de braços abertos, esperando por ela. São instruções que Jesus dá. Ele não só disse ir de pregar o evangelho, porque as pessoas se apegam a uma vontade humana de querer aparecer e não de querer apresentar, e pegam Jesus e vai querendo fazer dele uma muleta para querer subir alguns degraus. Meu irmão, quanto mais você subir no orgulho, maior vai ser a queda. Quanto mais você subir usando a palavra de Deus, querendo se apoiar nela para querer crescer e aparecer, você vai levar uma queda grande. E Jesus dá a instrução para o pessoal. E agora no versículo 12 diz assim, ó: eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Olha que maravilha. Jesus lá em cima dá a instrução dizendo: olha, agora vocês têm autoridade para expulsar espíritos maus, demônios, lutar contra o inferno. Aí Jesus complementa a mensagem e diz: não é coisas da terra que vocês têm que passar para as pessoas, é coisas do céu. E agora os discípulos entenderam a mensagem e saem pregando para o povo que eles têm que se arrepender, porque o arrependimento é o primeiro passo para a conversão. Sabe o nosso defeito qual é? Querer amaciar o ego das pessoas, dizendo para elas o que elas querem ouvir, e a gente prega uma mensagem mentirosa que não é evangelho. Não existe evangelho sem arrependimento. João Batista veio com o batismo de arrependimento. Depois Jesus inicia o seu ministério e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em seguida, ele comissiona aqui os discípulos e dá uma missão para os discípulos e diz: olha, vocês têm autoridade sobre o mal, vocês vão expulsar espíritos imundos, ou seja, vocês vão lutar num lugar que os seus olhos não veem, mas vocês têm autoridade porque eu estou com vocês. Eu estou dando isso a vocês. E aos discípulos: vocês não levam nada material, para não se apegar a essas coisas, porque se levar dinheiro o povo vai querer, se levar pão o povo vai querer, se levar 2 túnicas o povo vai querer. Então, meu irmão, leva somente um bordão. O que é bordão? Bordão é um cajado, é a representação do Espírito Santo, porque o bordão é o cajado que o pastor, que o servo, que o filho se apoia ali para subir, na caminhada dele ali, ele se apoia, e o Espírito Santo é a pessoa que a gente se apoia para poder fazer a vontade de Deus. O cajado é aquele que livra a ovelhinha do perigo, é ele que pega com a pontinha, traz ela de volta para o lugar seguro. É o cajado, é a vara e o cajado me consolam. Foi isso que Davi entendeu, e Jesus diz: olha, leva só o cajado. E os discípulos entenderam que tinha que levar esse cajado da consolação, e levaram somente isso, e começa a pregar para o povo que eles devem se arrepender, porque sem arrependimento não há conversão. É o primeiro passo para que uma pessoa se converta, é ela se arrepender, é ela querer uma mudança de vida, deixar a vida dela lá errada lá para trás,
começar de novo, precisa se arrepender. Alcança a misericórdia de Deus quem se arrepende e deixa abandona o pecado. Então os discípulos começaram a pregar a mensagem que viram Jesus pregando durante todo esse tempo. Só que as pessoas não estão em busca disso, dessa autoridade, dessa mensagem. As pessoas estão se prendendo a cargos. O cara é novo convertido, acabou de entrar na igreja, o pastor é mais novo convertido do que ele e vai consagra o cara a diácono. Porque novo convertido não está dizendo que você tem que ter 10 anos de crente para ser um crentão. Existem pessoas com 20 anos que estão congregando e é novo convertido, porque agora é que entrou no processo de conversão. E existem pessoas que com um mês na igreja já é um crente maduro, já começa a entender as coisas mais do que o cara que está lá há 20 anos. Por quê? Isso, porque quis se converter. Então novo convertido não quer dizer com tanto tempo de crente. Tira isso da tua cabeça. Novo convertido é aquele que se converteu a partir de um determinado momento. E tem gente na igreja com 10 anos que ainda não se converteu, ou que ainda agora que está começando a se converter, então é um novo convertido. E as pessoas, tem gente que pega o cara, acabou de entrar na igreja e vai lá consagra o cara a diácono. Você é diácono agora. O cara precisando de gente para servir lá, aí vai dando cargo à pessoa, mas a pessoa não tem autoridade. Sabe o que ele quer fazer com essa pessoa? Matar. O cara vai levar tanta peia do inferno porque está lutando contra alguém que entende e sabe que ele não tem autoridade. Quando eu falo isso, eu não falo de uma pessoa distante, não. Eu falo de coisas vividas. Que na igreja que eu congreguei, o cara me... Dois meses na igreja, um mês eu acho, o cara me consagrou a diácono e eu fui pro Google procurar saber o que era ser diácono. Você tem noção do que é isso? Mas a graça de Deus alcançou. E lá no livro de Timóteo fala que ninguém que seja novo convertido deve entrar nessa, porque é uma furada. E pode cair no pecado que Satanás caiu, ou seja, o orgulho. Então as pessoas hoje estão criando pessoas assim, orgulhosas, que se impõem, que você não pode chamar elas pelo nome. Você não pode chamar o fulano de tal pelo nome. Você tem que dizer pastor fulano de tal, bispo fulano de tal. O nome dele na verdade acaba, é o cargo que entra em ação. E isso é uma coisa muito ruim, porque a palavra de Deus diz que Ele nos conhece pelo nome, não pelo cargo. A nossa entrada no céu é como filhos de Deus. Tem pessoas que só falta querer ser um querubim, mas ainda não se tornou filho de Deus. Porque se entendesse como é o caráter de um filho de Deus, não queria aparecer, queria apresentar. Porque a atitude de Jesus Cristo foi se esvaziar de si, mesmo sendo Deus. Olha, Jesus não era ungido a querubim, Jesus não era ungido a pastor, a apóstolo. Jesus era Deus, e ele, sendo Deus, não achou que ser Deus era alguma coisa que ele deveria se apegar e se esvaziou de si. Essa atitude tem que estar no meu coração e no teu coração, em primeiro lugar. Por quê? Porque senão eu vou pregar para as pessoas que elas devem ser como eu sou, uma pessoa que busca cargo e não autoridade. Nós precisamos ensinar para as pessoas, a mulher, ela deve respeitar o seu marido, mas não é porque o marido mande na mulher, ou porque o marido seja melhor do que a mulher, é porque é princípio de Deus. Mas devemos também dizer para o marido que ele só é cabeça da casa se ele quiser ser governado pela cabeça, que é Jesus.
Porque membro que não faz parte da cabeça, que não faz parte do corpo, é um membro isolado, e um membro isolado morre. E quando uma pessoa entende que ele é a autoridade do lar, não porque é dele, mas porque Cristo é a autoridade daquele lar, e a autoridade que ele exerce naquele lar é para prestar contas de um serviço que Deus comissionou ele para fazer, ele não vai gritar com a esposa dele, ele não vai usar dessa autoridade. Pelo contrário, ele vai temer a Deus, porque acima dele existe uma cabeça, acima dele existe uma autoridade. Foi isso que Jesus ensinou com a vida dele. E agora Jesus começa a dizer para os discípulos, em primeiríssimo lugar, enviou de 2 em 2, dando a eles autoridade sobre o mal. Aonde é o mal? O mal é os espíritos imundos. Você precisa crer que você foi comissionado por Deus, que você foi chamado por Deus, e que desde o momento em que você entregou a sua vida para Jesus, mesmo passando um período da sua vida errado, mesmo tendo aprendido errado, mesmo tendo te ensinado errado, mesmo as coisas tendo sido tudo errado, quando você foi levantado por Deus, você passou a servir a Deus. E agora Deus vai te instruir no caminho certo. Olha, não é assim que se deve pregar a mensagem. É assim, como ele estava fazendo com os discípulos. Então não importa. Por isso que eu sempre digo, meu irmão, eu não quero saber onde você vai pregar, ou onde você vai congregar. Você pode congregar para mim em qualquer lugar. Qualquer canto, Rogério, qualquer canto. Eu sei que lá estão falando de Deus. E o meu Senhor, eu conheço Ele. E eu sei que no momento que você quiser Ele arranca você daquele lugar, se lá não for o lugar que Ele quer que você esteja. Ele tira você de lá e leva você para um lugar, ou leva você para perto, para mais perto dele, de alguma forma Ele leva. Eu conheço esse Jesus. Quando nós queremos Ele acima do cargo, acima das coisas, acima da posição, acima de tudo, Ele, o próprio Deus, vai se revelando na nossa vida. Hoje está uma coisa tão maluca na cabeça do povo que se diz ser de Deus, que o cara chega e diz, ei, qual é a tua igreja? E aí o cara diz, é igreja tal. Aí como é uma igreja local, é uma igreja de pouco membro, é uma igreja que ainda não tem uma mídia forte, é desconsiderado no semblante. O cara no semblante dele já recusa aquele cara ali, já rejeita aquela pessoa. Aí você diz, não, eu sou da igreja do fulano de tal. Aí vai dando um monte vai apresentando um monte de coisas que você acha que lhe favorecem naquele lugar, e a pessoa vai dizendo, rapaz, tu congrega ali, ai, tu é pastor dali. Meu filho, isso não te leva para o céu. É a humildade que está no teu coração, é você se parecer com Cristo, é você aceitar Jesus, é você entender que serve a Deus, é você entender que você precisa se descer, que você precisa se esvaziar, jogar essa loucura que está no teu coração fora. Isso vai nos conduzindo para Deus. Isso vai atraindo as pessoas para perto das nossas vidas. Por que é que o povo diz que os evangélicos têm um Deus que afasta as pessoas? Porque as pessoas, quando se enchem de si, agora eu sou o pastor, e o pastor e aí começa a se encher de coisa, vira um fariseu disfarçado de cristão. Antes dos discípulos irem, eles estavam vendo a vida de Jesus, aprendendo com Jesus, e agora Jesus, para não deixar a coisa mais ou menos, instrui aos discípulos a irem com autoridade. Você pode ser pastor, você pode ser o que você quiser, mas você é uma busca pessoal sua. Precisa se relacionar com Deus para que haja autoridade. Porque a sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra as pessoas, a sua luta é contra o inferno, e sem autoridade você não consegue vencer.
Nós precisamos buscar autoridade, e a autoridade se adquire vivendo na verdade, e a verdade é Jesus. Para de hipocrisia, para de viver mais ou menos, decida hoje botar os pratos na mesa e dizer: rapaz, eu quero ser verdadeiro. Olha, minha filha, senta aqui para dizer: olha, eu era grosseiro até hoje, eu fazia isso até hoje, eu falava assim até hoje, mas eu não vou mais fazer. Sabe por quê? Porque eu vou em busca de autoridade. Quando você se parece com Jesus, meu irmão, quando você busca se parecer com Jesus, e que você chega num determinado lugar, você não vê com seus olhos, mas quando você pisa naquele lugar, o Deus que habita na sua vida expulsa tudo que é treva daquele lugar. Porque você vive na verdade, porque você vive com autoridade não sua, não conquistada porque agora você é isso ou você é aquilo, ou porque alguém disse que você é, mas porque Deus lhe deu autoridade. E para que Deus me conceda mais autoridade, eu preciso dar para Ele mais humildade. Porque a humildade é a matéria-prima da autoridade. Então, nós precisamos adquirir autoridade. E como é? Se rendendo. E como é que se rende? Sendo humilde. Descendo, se esvaziando, se igualando, porque muitas pessoas não querem, se acham superiores, até para sentar com as pessoas, se acham melhores. Meu Deus, que loucura! Deus sabe, e a minha oração é que os olhos dos teus filhos nessa terra se abram, Senhor, para que eles te conheçam na plenitude, que os olhos do coração deles se abram, que o Senhor ilumine o coração do teu povo, para que eles te conheçam na plenitude, meu Deus. Porque tem tanta coisa enganando o povo de Deus, tentando levar eles para outro lugar. Sabe por quê? Satanás oferece cargo, porque ele não quer que você tenha autoridade. Porque com autoridade você detona o inferno. É melhor ter um cargo de fachada. Autoridade. Com autoridade você combate o mal dentro da sua casa. Como é que você consegue autoridade? Se submetendo à palavra de Deus, fazendo o que a palavra de Deus diz. Porque o inferno inteiro olha para a sua vida e diz: não dá. Ele se submete a Deus. E quando nós se submetemos a Deus, o inferno foge, o diabo foge. Então é isso que nós precisamos buscar. Porque a gente vai vencer as batalhas dentro de casa, porque não é contra a esposa, não é contra o esposo, não são contra os filhos, não é contra os pais. É contra o inferno que quer entrar dentro da nossa casa, e isso só se vence com autoridade. Não é no grito, é na autoridade. É você colocando o joelho no chão e dizendo: eu vou orar pela minha família. Porque Deus me deu autoridade. Eu vou guerrear agora no campo. Eu vou para o campo de batalha agora e vou lá com a autoridade que Deus me deu. Entenda, meu irmão. Entenda, porque Deus quer usar a sua vida para pregar o evangelho para uma multidão. Para que eles se arrependam, para que eles entendam o que é o evangelho, para que eles também tenham autoridade. Para quê? Para eles pregarem para mais e mais e mais e mais e mais pessoas e o reino de Deus ser expandido. É o propósito de Deus. A mensagem que os discípulos pregaram para as pessoas não foi o pão, não foi a quentinha, não foi a cesta básica, não foi a roupa, não foi o dinheiro, foi o evangelho. E a mensagem que eles pregavam para as pessoas era essa, ó: arrependei-vos, se arrependam, deixa essa vida errada de pecado, deixa essa vida errada de lado. Chegou o tempo de você criar vergonha na cara, chegou o tempo de você crescer, chegou o tempo agora de você amadurecer. Deixa isso de lado, se arrepende, ainda há esperança. As pessoas podem te rejeitar, mas tem um Deus que te ama e te quer demais. Essa era a mensagem dos discípulos. Essa é a mensagem que nós precisamos falar para as pessoas. Dizer para elas que Jesus faz milagre, que Jesus cura, mas que Ele quer dar a elas a vida eterna. E para isso elas precisam se arrepender. Para quê? Para que alcance a autoridade que Deus quer dar para elas.
essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Que a gente possa aprender com a vida do nosso Senhor Jesus. E com a vida dele, a gente possa aprender. Jesus, antes de enviar os discípulos, dá a eles uma coisa que ele tinha. Ou seja, Jesus vivia tudo aquilo que ele ministrava. Então, Jesus, antes de enviar, Jesus instrui a eles e passa para eles o que ele tinha. Jesus deu autoridade para eles. Olha, vocês vão expulsar os espíritos imundos. A gente só dá aquilo que tem. Jesus tinha e passou para os discípulos. É esse cuidado que nós temos que ter com as pessoas para não criar uma família doente. Porque a minha esposa é reflexo de mim. Se nela ainda há alguma coisa, algum defeito, então em mim há muito mais. Porque se o formato que é ela está com defeito, é porque a forma está estragada. E como Jesus é a forma, agora Jesus estava dando aos discípulos o formato. Os discípulos é o formato da forma. Jesus estava agora dizendo para eles: olha, vocês têm autoridade. Me foi dada autoridade, agora eu dou para vocês a autoridade. Agora vocês vão lutar contra o mal. E deixa eu te falar, vocês vão evangelizar, vocês vão pregar, mas não é com coisas como pão, como roupa, como dinheiro. Não é esse o fundamento. Então nem leva isso. E se vocês entrarem numa casa, permaneça lá. Ou seja, não fica rodando de lugar em lugar, não. Permanece, porque uma família sarada é uma cidade sarada. É uma igreja sarada. Mas uma família doente é uma cidade doente, é uma igreja doente. Então cuida de uma família, se você entrar naquele lugar, que vai dar tudo certo. Agora, se te rejeitarem, bate a poeira daquele lugar, porque não traga nem com você como testemunha contra aquelas pessoas, porque eles te rejeitaram. Eles rejeitaram a mim. Porque quem te rejeita, rejeita a Deus. E os discípulos passam a pregar e dizer que eles deveriam se arrepender. Porque os discípulos também entenderam: olha, só nos foi dado essa autoridade porque a gente se arrependeu da vida errada que a gente vivia. Essa é a mensagem. Se arrependa de tudo aquilo que você tem feito de errado. Daquilo que você sabe que Deus reprova, daquilo que você sabe que não agrada o coração de Deus, se arrependa, por favor. Se arrependa, porque ainda dá tempo de começar de novo. Se arrependa, queira ser uma nova pessoa, queira ser uma pessoa melhor. Se arrependa hoje, para que você tenha autoridade para lutar contra o mal e vencer. Expulsar, dar uma ordem a Satanás para ele sair da sua casa e ele sair imediatamente. O demônio olhar para sua cara com muita raiva e sair, não pode tocar em você. Então expulse o mal da sua casa hoje com a autoridade que Deus lhe deu. Viva sendo obediente à palavra de Deus, se submetendo à palavra de Deus, porque Satanás vai fugir da sua casa, da sua vida. Porque isso é o que te dá autoridade. A humildade nos concede autoridade. Quem anda na verdade tem autoridade, e a verdade é Jesus. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Se por acaso você ainda não entregou a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Cristo hoje. Eu não falo só de uma pessoa que me ouve e ainda não conhece o Evangelho. Eu estou falando para cristãos, para pessoas que até congregam, para pessoas que até já são consagrados pelo pastor e o líder da igreja a alguma coisa. Entregue a sua vida para Jesus hoje, de verdade, e comece o processo de adquirir autoridade através da sua humildade. Entregue a sua vida para Cristo hoje. Entregue de verdade a sua vida para Cristo, que você vai ter autoridade para vencer o mal que está rodeando a sua congregação, para vencer o mal que está rodeando a sua casa, para vencer o mal que está rodeando a sua vida. Você vai ter autoridade. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Confessa os teus pecados, se arrepende dos teus pecados e alcança o favor e a misericórdia de Deus. Essa era a mensagem que eu tinha para abençoar a tua vida nesse dia.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.